Então vamos lá, esse é mais um episódio do podcast Sai da Média. Estou aqui, eu, Jerônimo Temel, com Isa Runca e Paty Araújo. Hoje a gente vai falar de um tema polêmico. O tema hoje é a inteligência emocional do presidente da República ou a falta dela. Vamos falar disso hoje? Bora falar disso hoje. Você falou que ia ser polêmico, eu já pensei, mamilos. Mamilos, não é. Solta a vinheta. Já vamos começar assim. Deixa eu começar explicando o seguinte. Isto não é um podcast político. E eu queria até convidar você que está vendo a gente, assistindo a gente, que você já de cara fizesse o seguinte, vamos proteger esse nosso espaço? Esse não é um espaço político, é o contrário, ele é apolítico. Ele é um espaço em que todo mundo é bem-vindo. Aliás, deixa eu só falar uma coisa, eu acho que todos os espaços deveriam ser onde todo mundo é bem-vindo. A gente tem que, pessoas estúpidas discutem com a pessoa, pessoas fora da média discutem a ideia. Então, de qualquer forma, deveríamos discutir a ideia. Mas neste podcast não é um podcast político. Nós não vamos discutir política, nós não vamos elogiar ou criticar o Bolsonaro, não vamos elogiar ou criticar o... Cara, e é um podcast pra quem tá buscando ser fora da média. A gente consegue, né, galera? Consegue. Vamos buscar discutir a ideia, discutir a técnica, discutir o conceito, evoluir com isso, sem falar de política. Poxa, mas a gente vai falar do presidente Bolsonaro e não vai falar de... Claro que não vamos falar de política. A gente vai enfrentar o Bolsonaro como um líder. Bolsonaro hoje é um dos maiores líderes do Brasil, né? É o chefe do Poder Executivo. Ele é o maior, pelo menos quando a gente olha para a política, quem é o maior líder da política no Brasil hoje é o presidente da República e, no caso, é o Bolsonaro. E, Jerônimo, o que eu vou ganhar, então, assistindo, já que eu não posso discutir, eu não posso defender ou atacar o Bolsonaro? O que vai ganhar? Você vai ganhar muita coisa, porque a gente vai discutir o que é a inteligência emocional, como ela interfere na nossa vida, na tua vida como pai, como mãe, como filho, como funcionário, como chefe, como líder, como ser humano, no teu sucesso e como presidente da República também. Vamos falar disso tudo junto. Muito no seu sucesso, cara. E se por um acaso você tiver ouvindo a gente num canal que possa ter comentários, defenda. Se alguém vier atacando ou criticando a política, fala assim, bicho, aqui não é lugar de política. Vamos discutir inteligência emocional? Vamos discutir liderança? Então vamos. Agora, quer discutir política? Vai pro canal próprio, né? E vá com serenidade, porque dá pra gente discutir tudo isso com serenidade. Agora eu quero fazer uma pergunta pra Isadora Runca. Eita! Você vai conseguir gravar esse podcast sem óculos? Cadê seu óculos, mulher? Eu deixei lá. Consegue? Não interfere nas ideias? Você vai falar assim, que eu tô fora da paleta hoje, que eu tô sem ver óculos? Ver o mundo embaçado. Eu tava achando você diferente. O que é o óculos da Isa, era o apêndice que tá sem. Inclusive, ela está sem apêndice, sem óculos hoje. Inclusive, só pra deixar registrado, né? Se você parar pra pensar, se a gente fizer um levantamento histórico, 90% dos podcasts estamos eu e Isa na paleta similar e a Paty, como sempre, numa paleta diferente. Quem está errado hoje, Paty Araújo? Bom, branco combina com todas as paletas do universo, né, minha gente? Então, que eu saiba, não tem ninguém fora da paleta. O podcast tá lindo. Segue o tema, por favor. Segue o tema. E por falar de segue o tema, faltou aqui uma apresentação relevante. Não é o presidente Bolsonaro que estará com a gente. Não será Quem dessa está vez. com a gente atrás das câmeras ali, Cainancito. Fala, Kainan. Moleque! Até ia falar alguma coisa, mas vai ficar calado. Fique calado, isso não é um podcast político. Rapaz, mas vou te falar, viu? No último podcast eu li lá, tá, Cainancito, embaixo dos comentários lá. E a gente lê comentário. E o comentário falou assim, o Kainan deve ser um gato. A gente vai ter que fazer um vai dar namoro com o Kainan. Gatilho do jeito da curiosidade que você me olha. ativado. Moleque, um dia a gente mostra o Kainan para o mundo. Coach, seguinte, bora começar falando que é inteligência emocional. Vamos, acho que isso é fundamental. Para a gente poder analisar a inteligência emocional do nosso presidente ou a falta dela, a gente precisa primeiro entender o que é inteligência emocional. Existem várias formas de você entender inteligência emocional, mas a forma que eu mais gosto de explicar é o seguinte. Existem 3 elementos que medem a sua inteligência emocional. Então, vamos pensar na raiva. A raiva é uma das emoções mais fáceis da gente identificar a inteligência emocional em cima dela. Por que será? Por que será? É fácil você ver uma pessoa agindo
sob o efeito da raiva, né? Então é fácil você ver, cara, inclusive durante esse podcast vou dar uma dica de como lidar com a emoção dos seus filhos, né? Me lembra de falar disso, porque foi uma forma que eu Vou anotar. que eu lidei com o João e com a Carol e que fez muita diferença na vida deles, né, Paty? Lembra Já que sei o que é. já Sensacional. mudou completamente a jornada Sensacional. deles quando eu Ajudou expliquei isso, muito. que é a inteligência emocional. Então vamos lá, o que é inteligência emocional? Tem 3 elementos. Quanto tempo você demora para explodir? Esse é o primeiro elemento. Não, vem a raiva, quanto tempo eu demoro? É o tamanho do meu pavio sem trocadilho. A minha mãe, ela explode antes de eu chegar em casa. Antes dela chegar em casa. Então o pavio dela é curtinho. Então qual é o tamanho do seu pavio? Se você imaginar uma dinamite, né, você acende o pavio. Alguém te botou... porque é muito legal a gente falar isso, né, cara? É muito louco isso, mas é uma pura verdade. Não é que eu tive raiva de você. Não é que você me fez raiva. Eu que tive raiva de você. Não é que você me incomoda. Eu me sinto incomodado com você. Uau. Né? Então, porque essa é a grande diferença. Você pode estar numa sala, prova isso pra mim, Jerônimo, simples. Você numa sala falando pra 20 pessoas. 5 vão se sentir incomodados, 15 não. Então, quem é que tá incomodando? É a pessoa ou é você que tá se Até sentindo pra isso incomodado? a gente é causa e não consequência, Totalmente, totalmente. Então, eu me sinto incomodado com as pessoas. Eu tive raiva da pessoa e não a pessoa me fez ter raiva. Né? Quando você assume a causa disso. Então, vamos voltar aqui na inteligência emocional. Qual o tamanho do pavio? Alguém está fazendo algo que faz você sentir raiva. Qual o tempo que você demora para explodir? Poderia ser raiva, medo, vários sentimentos, né? Várias emoções, melhor dizendo. Né? E aí é o tamanho do meu pavio. Esse é o primeiro elemento. Bom, meu pavio chegou no fundo e pá, explodiu. Quanto fundo eu vou com esse sentimento, com essa emoção? Quanto fundo eu vou nessa emoção? Então eu tive raiva. Quanto eu vou lá no fundo com essa minha raiva? Quão frequente eu vou lá no fundo, né? A frequência tá na primeira, né? Que é o tamanho que o teu pavio explode. Se o teu pavio é curto, ele vai explodir várias vezes. Então, a frequência tá ligada ao tamanho do pavio. A segundo elemento é quanto fundo você vai. Puf! Explodir. A forma como você se comportou ativou a raiva em mim, ativou o medo, ativou a inveja, ativou ansiedade, ativou emoções em mim. É porque existe uma diferença entre emoção e sentimento. Eu não quero entrar nesse mérito aqui, senão fica complexo demais a parada. E aí, vamos chamar tudo de emoção, beleza? Pra ficar mais fácil a gente visualizar. Tá bom. Aí fui explodir. Quanto fundo eu vou quando eu explodo? E aí vem o terceiro elemento, quanto rápido eu volto ao meu normal. Então, uma pessoa que tem inteligência emocional, ela demora a explodir. Quando explode, ela não vai tão fundo. E quando ela vai, ela volta rápido. Então isso é ter inteligência emocional. Então quer dizer que o cara... Cara, é quase ter um superpoder, né? Porque realmente você... É ter um superpoder. É, você ter uma raiva, você controlar pra ter um pavio longo com aquilo. Né? Às vezes você vive uma situação no trabalho, por exemplo, você é um líder, você não pode estourar naquele momento, você segurar aquele paviozinho e às vezes você vai falar com a pessoa no dia seguinte. Você tem que ter pavio pra isso, né? Tem mesmo. E às vezes é uma coisa que te afetou. Então não deixar ir muito fundo pra não afetar o seu dia inteiro em todas as áreas da sua vida, é né? isso. E deixa eu te perguntar, cara, inteligência emocional é treinável? Completamente treinável. Ela é uma habilidade. Como toda habilidade, ela é adquirida com conhecimento, prática e repetição. Tony Robbins fala que a prática é a mãe de toda habilidade. Então, eu tenho que aprender, é conhecimento e prática. Eu tenho que aprender e tenho que praticar. Então, eu ganho... Então, olha o quanto isso é importante. O que um estudo mostra, citado pelo Daniel Goleman, que é tido como o pai da inteligência emocional. O que ele fala? Ele fala que os executivos são contratados nas multinacionais, nas suas empresas, por suas capacidades técnicas. Houve essa. E 80% é demitido por falta de capacidade emocional, por falta de inteligência emocional. Então ele é contratado porque ele é capaz e ele é demitido porque ele não é capaz? Não, ele é demitido por falta de inteligência emocional. Ele explode rápido com os liderados dele. Ou com a situação. Ou com a ali, situação dele, com os liderados e com a situação. Ele demora a voltar, ele vai muito fundo e ele demora a voltar. Né? Então aquilo que a Paty falou, o que é ir muito fundo? Você tem um problema de manhã que você explodiu, passa o dia naquele negócio. E você vai vivendo a raiva ao longo de todo o seu dia. É óbvio, Jerônimo, isso tá meio simplório de inteligência. Claro que tá simplório. Então num podcast, porra. Num né? podcast e você trabalha isso num evento de 3 dias, É né, isso, inteiros, né? o WA é um evento de inteligência emocional. Então, quando você fala trabalhar a sua inteligência emocional, é você aprender a dominar a você próprio. Treinar isso, né? Pra você sair num outro nível já. É isso. E às vezes nem treinar, às vezes mudar imediatamente. Por que eu explodo rápido muitas vezes? Eu explodo rápido porque pela minha forma de ver o mundo. Quando eu acho que o mundo está contra mim,
na primeira coisa que as pessoas falam, então vamos trazer a primeira ideia do presidente. Se o nosso presidente hoje, Jair Bolsonaro, de novo, não vamos entrar no mérito da forma de governo, se você votou nele ou não votou nele, isso não é relevante pra gente agora. Estamos analisando ele como líder. Presidente, estamos fazendo uma análise técnica de Vossa Excelência como um líder de uma nação. Como líder de uma nação, o que acontece? Se ele olha para os repórteres como inimigos dele, o que vai acontecer? Ele vai explodir mais rápido ou mais devagar? Muito mais rápido. Muito mais rápido. O que eu vejo, eu Crio. crio. Então, se aqueles repórteres estão contra mim, então, por isso que eu estou dizendo, a forma de eu enxergar o mundo me dá mais ou menos inteligência emocional. Se eu assumo que as pessoas estão contra mim, se eles estão ali para me ferrar, se eles estão ali para me pegar de calça curta, se eles estão ali para me sacanear de alguma forma, qualquer coisa que eles falem, eu vou fazer o quê? Eu vou explodir mais rápido, porque no meu mundo eles estão ali para falar mal de mim, ou me atacar, ou buscar alguma coisa. Então, esse é o primeiro ponto que muitas vezes faz as pessoas explodirem muito mais rápido. Só um ponto aí, a gente falou junto aqui, eu e a Paty, na hora que você falou que eu vejo, aí eu e a Paty. Eu crio, porque já tá muito no nosso DNA. Claro. Mas às vezes a galera que tá escutando a gente aí não tá entendendo muito. Se você pudesse falar um pouquinho de onde que vem esse o que Eu vejo, eu crio. Deixa eu Cara, explicar. o que eu vejo, eu crio, e o ciclo da realidade, eu acho que isso valia um podcast por si Inteiro só. pra falar porque disso, né? é- Eu acho também. Eu acho que é porque quem entende o ciclo da realidade, bota ele pra trabalhar a seu favor, nossa, tem um novo tipo de vida. Mas o que eu vejo, eu crio bem direto o assunto. Bem Cara, rapidinho, só pra galera é não ficar- muito mais complexo que isso. Porque, na verdade, nós, seres humanos, invertemos as coisas. A gente acha que o que está acontecendo lá fora é o que eu vejo. Não, é o contrário. O que eu vejo é o que eu vou criar lá fora. Eu vou buscar formas que comprovem o meu jeito de ver o mundo. Então, se eu chego à conclusão, né, a frase que a gente aprendeu, já ouviu tantas vezes, um homem é tudo... Normalmente, o que a gente ouve, igual. Não é isso que a gente ouve? Então, o que eu vou fazer? Para justificar que homem é tudo igual, eu vou procurar lá fora situações que comprovem a minha crença de mundo. A forma como eu vejo o mundo. Então, eu vou procurar homens que são iguais aos modelos que eu aprendi na minha infância, iguais aos modelos que a minha mãe, minha avó, a gente ouvia falar lá atrás, que homem é tudo igual, tudo é cafajeste, tudo é mulherengo, é isso que a gente ouvia, né? Homem é cafajeste, é mulherengo, blá, 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 blá. Então, o que eu vou fazer? Procurar 3 homens mulherengos, cafajestes, que justifiquem aquilo que eu acredito de mundo. E quando aparece um homem que não é assim, o que a pessoa faz? Ah, isso é exceção. Espera que já já ele vai trair. Espera que já já ele... Por quê? Porque tem que ser congruente com aquilo que ele vê do mundo dele. Então, por exemplo, vamos assumir que o presidente Jair Bolsonaro acredite que a imprensa é contra ele. O que vai acontecer? Ele vai, toda vez que alguém fizer uma pergunta atravessada, aí, não tô dizendo que ela é contra mim, e aí o que ele faz? Explode. E quando a gente explode, aí vem um ponto fundamental que a gente tem que entender. Quando eu explodo, que já vou entrar já no que eu ensinei pro João e pra Carol, quando eu explodo, não é mais o Jerônimo falando. É a raiva do Jerônimo falando. Tá. Quando eu explodo com a minha mulher, com o meu filho, com o meu liderado, ou com o meu chefe, ou com a mulher do telemarketing que não quer cancelar o meu plano, eu não sou mais o Jerônimo. É a emoção do Jerônimo falando. E aí eu perco capacidade cognitiva. Eu passo a reagir diferente. Por quê? Porque o meu corpo vai gerar neurotransmissor, hormônios relacionados ao sentimento e à emoção que eu estou tendo naquele Por isso momento. que muitas vezes alguém age de uma forma e depois, cara, eu não sei nem por que eu fiz aquilo. É isso, e às vezes ele não sabe mesmo, porque ele tem um rompante de raiva e o corpo dele se prepara para lidar. O corpo dele interpreta o quê? Opa, situação de perigo. Se é uma situação de perigo, então, como somos animais que somos, é uma situação de perigo, o que eu vou fazer? Vai se preparar para inteiro pro aquilo, perigo, gera né? cortisol, né? A pessoa gera cortisol, a pessoa às vezes fica mais pálida por conta daquilo, outros ficam mais vermelha, mas enfim, aí são outras coisas que não dá para entrar agora, mas o corpo dele inteiro se prepara para lidar com o perigo iminente que está acontecendo. E assim, o interessante é, não importa se a imprensa de fato está sempre ali para atacar. Talvez ela esteja. E talvez ela não esteja, mas o que importa é como eu vejo. Porque o que eu vejo eu crio. Então, o que importa é como eu internalizo essa realidade, porque aí eu vou reagir de acordo com o que eu vejo. Então, se a imprensa estivesse ali para atacar mesmo, vamos dizer, mas eu vi a imprensa como, opa, eles vão ser as pessoas que vão me dar a oportunidade de dividir a minha versão do que aconteceu sobre alguma coisa polêmica. Opa, aí vem uma pergunta esquentada, por exemplo. Se o cara vê como oportunidade de dividir recurso o que ele vê, e interferência, que é o que a gente fala no WA vira um também. recurso. Tudo na vida pode ser um recurso, uma interferência. Jerônimo, eu não tenho dinheiro. Eu não vou no... Olha só que louco, né? Eu não vou no WA porque eu não tenho dinheiro. Eu uso isso aos montes. Eu não vou no WA porque eu não tenho dinheiro. Isso é uma para essa pessoa. Você não só escuta, não. Tem vários comentários. Vários aí comentários. Quando eu tiver dinheiro, eu vou. Isso é uma interferência.
para aquela pessoa, É uma dinheiro é uma interferência. Sabe o que eu ouço de várias outras? Eu vou no WA justamente porque eu não tenho dinheiro, porque eu tenho que mudar minha vida para ter dinheiro. Então, para aquela pessoa, falta de dinheiro é um recurso. Então, Pra é muito outro- louco. Porque Cara, tão verdade isso que eu já ouvi assim, nossa, porque eu tenho filho pequeno, eu tenho bebê, e muitas vezes o que vem depois de eu tenho bebê poderia ser, e por isso eu não posso ir. E outras dizem, eu tenho bebê, eu tenho que mudar minha realidade agora E para eu por poder isso eu dar vou. pro meu filho o que eu desejo, né? E por recurso é isso eu vou. interferência. Então, o que você está Massa. falando, Paty, sobre o presidente é justamente isso. Ele olhar para a imprensa, ele pode transformar numa interferência, tipo, eles só querem me ferrar, tal. E aí, o que acontece? Ele explode rápido, que demonstra falta de inteligência emocional, porque se ele tivesse inteligência emocional, ele conseguiria controlar um pouco melhor aquilo, e eu vou explicar tecnicamente como a gente faz isso ao longo desse podcast. Então você está certíssima, mas se ele olhasse para a imprensa, como você acabou de falar, como um recurso, Oportunidade, como uma né? oportunidade, o que ele ia dizer? Opa, não importa que essas pessoas possam estar aqui para isso, a minha intenção é que eles sejam um meio de propagação da mensagem que eu quero levar para o povo brasileiro. E aí ele usaria a imprensa como forma de... Mas, Jerônimo, mas aí não seria ele, seria ele com inteligência emocional. Então, quando ele não tem inteligência emocional, a raiva vem, e aí vem o quê? As frases que a gente ouve o tempo inteiro na imprensa, os ataques descabidos para um líder do tamanho dele, Sim. a governantes de outros países. Isso não é uma análise política, isso é uma análise técnica. Um líder de uma nação não deveria atacar líderes de outras nações da forma como ele faz, porque isso não traz nenhum benefício aparente para o Brasil. Então, o que falta? A falta de inteligência emocional causa um prejuízo para ele naquele momento ali. Que causa um prejuízo para a nação. em Claro, escala, mas eu né? não quero entrar nesse aspecto, mas é fato. Olhando para ele como líder, então se ele tivesse mais inteligência emocional, ele poderia. E aí eu tenho que trazer um outro ponto científico aqui, né, que é o que a gente tem muito orgulho de falar, que o WA é um evento, e tudo que a gente fala aqui é baseado em evidência científica, né? Uma das coisas que eu mais gosto de estudar é pesquisa científica. Papers e números e estatísticas. Tem um livro que fala sobre comunicação emocional. Tudo bem que é emocional, beleza? É dentro de um relacionamento amoroso. Tá bom. Então a gente tem que entender que não é exatamente igual, mas eu ousaria dizer que os números vão ser muito parecidos. Que num relacionamento amoroso, numa comunicação afetiva, 93% da comunicação é sobre como você fala. E 7% é o que você fala. Cara, isso aí é na vida. Minha mãe sempre me falou assim, Isa, o problema não é o que você fala, é Como você fala. É sempre assim. É pesquisa científica de mãe, essa É daí. de mãe, né? É sempre assim. Aí, mamãe da DJ, tá sendo mencionada numa pesquisa científica. Então, o que acontece é o como. Quando você não tem inteligência emocional, não é você no seu melhor estado que está agindo. É a sua raiva, o seu ódio, é o seu, seja lá que for a emoção que tomou conta de você, respondendo. E essa emoção não tem como agir, né? É a história do cara. Cara, eu não bebo nada, mas quando eu tomo um copo, eu viro um outro cara. E esse cara, assim, bebe pra cacete. Então, é mais ou menos a raiva, a emoção que você tem. Cara, eu sou um cara controlado, mas quando alguém fala alguma coisa, eu viro um outro cara. E esse cara, sim, ele é completamente descontrolado. Descontrolado, é isso aí. Né? Então, isso é não ter inteligência emocional como pai, como filho, como marido, como presidente da república. É fundamental. Um líder, ele engaja as É pessoas. referência, né? E ele é referência, ele é exemplo, ele engaja as pessoas para elas entrarem em ação na direção daquele projeto que você quer realizar, naquele resultado que você quer alcançar. Se o seu comportamento afeta todo o engajamento com as pessoas ali, todo o sucesso relacional com as pessoas, você não vai conseguir mover as pessoas, né? Sua habilidade de líder, por mais técnica que você tenha operacional por ali por trás, você não vai conseguir o resultado que você quer alcançar. É isso. Aí vamos lá. E só para ficar bem claro isso, inteligência emocional não é você não ter a emoção atacada. Todos teremos. Todos nós teremos que lidar com um rompante de emoção, porque somos seres animais. É inerente ao ser humano. Ao isso ser aí. humano, aos animais como um todo, vamos dizer assim. Eu tenho descargas de emoção. A questão não é não ter... Ah, não, eu sou um cara frio, sem emoção. Não, só se você tiver uma patologia, né? Mas você vai ser um cara que vai ter emoções. A questão é como você lida com elas. Então, o sucesso está muito relacionado ao autodomínio, que a gente fala muito dentro do WA. Né? Dentro do WA, a gente trabalha muito intensamente o autodomínio da pessoa. Né? O autodomínio é óbvio, é de nós próprios. Né? Quando você domina você próprio, você consegue muito mais do que você quer. Então, voltando ao assunto, então quando a gente fala de presidente da República, de líder, a gente tem que entender duas coisas. Primeiro,
não é o que ele fala, mas é principalmente o como ele fala. Ele poderia dizer o que ele gostaria de dizer, ele poderia dizer de outra forma, se tivesse mais inteligência emocional. E aí, de novo, né, não é pra dizer que falta de inteligência emocional, o cara é um estúpido, um burro, não estamos analisando. Não é inteligência de QI. Intelecto. Não é intelecto, é inteligência emocional. É disso que a gente está falando. E nesse aspecto, é a hora que a gente fica claro pra gente, pelos rompantes. Aí eu faço um desafio, a gente poderia até fazer uma pesquisa dessa um dia. Provavelmente, a maior parte das expressões que ele recebe críticas mundiais, que o presidente da República, o senhor presidente Jair Bolsonaro, recebe críticas mundiais, ou que ele depois tem que voltar atrás, ou que a equipe dele tem que desfazer, pode buscar. Eu acredito fortemente nisso. São feitas quando? De rompante. Não são feitas de forma raciocinada. É quando ele faz o quê? O pavio estoura. Né? É quando ele reage. Porque como que deveria ser a comunicação dele? Você me fala algo, eu internalizo, raciocino e aí eu ajo de volta. Né? E não reajo simplesmente ao que você me falou. Quando eu reajo, eu estou explodindo, meu pavio está curto, eu explodo o que aconteceu, e ao explodir o que aconteceu, ao explodir, eu passo a agir pela minha emoção, e aí eu falo não mais o que eu gostaria, e outras coisas. E qual é o problema disso? É o como. O como é feito de uma forma absurdamente negativa. Eu acredito que em algumas declarações dele, né, ele tinha até razão no que ele estava falando, mas o como cagou tudo, porque não teve... Estragou aí o... inteligência emocional. E o das técnicas, eu tô curiosa com as técnicas que você falou que vai dividir aqui com a gente, de como já começar a melhorar isso. É claro que seria algo muito mais profundo, mas para já nesse podcast trazer à luz algum início de atitude. Duas dicas concretas de como trazer isso. Alguma dica dessa aumenta esse pavio da gente? Aumenta. Cara, isso é bom, hein? Vai aumentar o pavio. Vou te ensinar como ter um pavio maior. Primeira dica de todas é o seguinte, a gente precisa, para tudo na vida, setar a intenção. A intenção, olha aqui, o que eu vou falar agora, presta atenção. A intenção é mais magnética do que a ação. Explica, Jerônimo. Alguém pode falar pra mim? Explica, Jerônimo. Jerônimo, explica. Jerônimo, explica. Explica. Kainan, por favor. Kainancito. Jerônimo, você podia explicar, por favor? Pois não, senhor Dom Juan do podcast Sai da Média. E aí... Eu fiquei sabendo que a Paty falou que ele parecia o Homem de Ferro, foi isso? Você não tava nesse não, você tava ocupada tirando a pena. A Paty falou que ele parece o Robert Downey Jr., o Homem de Ferro. Não parece? Eu ficava, cara, não parece com alguém, parece com alguém, parece com alguém. Disse, pô, parece com o Homem de Ferro. Eu tinha visto o Homem de Ferro recentemente, mas não parece o Kainan. Se você chegou até aqui e quer ver o rosto do Kainan, vai no WA que ele tá lá. Isso aqui é querer vender WA, né, meu? Senhor presidente da República, se o senhor quiser conhecer o Kainan, vá no WA. Não é de Porto Alegre, com certeza ele tá vai lá. estar lá. Então, beleza. Vamos voltar aqui. Então, a primeira, a intenção ela é mais magnética que a ação. Vou te provar isso agora. O que acontece? Eu vou e quero terminar com uma briga. Já aconteceu contigo de querer terminar com uma briga e a briga ficar mais feia ainda? Oxi. Aí você vira e fala assim pra pessoa... Por quê? Porque a sua verdadeira intenção não era terminar com a briga. Era dizer que estava certa, era dizer... Então, a pessoa vira e fala assim, vamos acabar com essa briga? Não tem por que a gente tá brigando. Aí a pessoa fala alguma coisa de lá, mas não, você... Como não tinha que estar brigando? É isso. Aí você vira e fala assim, e porra, se mas eu tô... italiano, piora, tá? Aí você vira e fala assim, mas eu tô querendo terminar com a briga e você quer brigar mais. Aí eu pergunto, quem quer terminar com a briga fala assim? Ou vira e fala assim, cara, tá tudo bem que você ficou irritado, desculpa se eu te irritei, mas eu não quero mais brigar. Né? Então, isso é ter a intenção pura de terminar com a briga. Então, a intenção ela é mais magnética que a ação. Tá. Então, quando eu vou para a ação sem setar a minha intenção antes, eu tendo a agir diante da emoção que eu estava e não diante da intenção. Então, como que você começa a trabalhar a sua inteligência emocional? Antes de situações específicas, você precisa setar a sua intenção. Então, presidente Bolsonaro, o senhor vai sair e vai encontrar com a imprensa, porque o senhor encontra com a imprensa regularmente, diria diariamente, e a imprensa fica ali... Querendo ou não querendo. Querendo ou não querendo. E eles estão ali doidos, sabe pra quê? Por o senhor falar o que o senhor fala normalmente, porque isso é lindo pra imprensa. É o trabalho deles, é pegar essas frases que o senhor fala, não movido pela intenção, mas sim pela ação movida pela emoção, pela reação da emoção. E aí o que o senhor faz? Seta a intenção. A minha intenção ao sair é tal coisa. Então você seta a intenção. Vou conversar com meu filho. Minha intenção é acabar com a briga com ele.
acabar com a briga com a minha mulher, acabar com a briga com o meu time. A minha intenção é fazer com que o meu time trabalhe mais, produza melhor. Qual é a sua intenção? Então a gente tem que começar a ter o hábito de setar a intenção antes de agir nas coisas principais do nosso dia. Segunda coisa, é muito incrível, né? Como muitas coisas que nossos avós diziam, hoje tudo vai se comprovando pela ciência. Né? Então, quando alguém estava nervoso... Tudo vovô científico. Já sabia, vovô científico. O vovô científico dizia que quando você estava nervoso, você deveria fazer o quê? Vocês lembram? Respirar. Não é da minha época. Não é dessa... Não, você tem... Não, tem uma coisa mais específica. Você sabe, Cainão? O que os antigos diziam se você estiver nervoso? Contar até 10. Conta até 10. Por que contar até 10? Quer saber cientificamente? Direto ao assunto? Uhum. A gente tem 2 canais. A ciência hoje mostra que a gente tem meio como se fossem 2 canais. Um canal vai direto para o centro da emoção, vai direto para a amígdala, não a amígdala da garganta, tá? A amígdala cerebral. Um canal, ele vai direto para a amígdala. E esse canal é como se ele fosse mais curto, a emoção chega mais rápido. Por quê? Porque nós, como seres humanos, animais que somos, temos que reagir rápido. Historicamente falando, se eu tivesse... por exemplo, Tipo, o canal da raiva tem fibra ótica. É tipo isso, é fibra ótica. E o canal da razão... Tem conexão na internet também. Isso. Então, Isso óbvio... não foi um iPad, pra quem não tá vendo. Foi Jerônimo e Paty fazendo fazendo barulhinho. Então, eu recebo informações simplórias no canal da emoção. Pra quê? Para eu reagir mais rápido. Porque na época pré-histórica, eu reagir rápido ou demorar poderia significar minha vida. Um arbusto mexeu. Eu não tinha o tempo de pensar, será que nessa localidade em que eu estou pode ser um leão? Então eu tinha que agir rápido. Então esse canal da emoção, ele pega informações mais simplórias para me fazer decidir rápido. Por exemplo, tem alguns pesquisadores que dizem que nós... Lembra que na foto do pré-histórico o homem estava sentado normalmente ou não? Como é que você lembra? Lembra o homem ao redor da fogueira? Como que ele ficava? Nas fotos que a gente vê da humanidade? Não sou boa em história. E de biologia. Não lembro. E nem de memória. Eles ficavam agachados. Cara, não lembro de coisa recente. Imagina uma fogueira e as pessoas ao redor. Muitos ficavam agachados. Por que se defende que os homens ficavam agachados? Para ter uma reação mais rápida. Então, lá atrás, como a gente tinha que brigar pela nossa vida quase que todos os dias, eu ficava agachado para levantar mais rápido e ter uma reação mais rápida. Então, eu sou todo preparado para reagir ao emocional mais rápido. E o centro, aspas, da razão, estou sendo simplório, se tiver um neurocientista vendo a gente, vai falar assim, porra, mas isso é simples. Claro que é um podcast de saída média, não é um podcast de neurociência, embora a gente fale de neurociência aqui. E aí, a razão, ela demora um pouco mais. E é para demorar, porque para você ter um centro de reação rápida. Então, não dá tempo de contar até 10, mas dá tempo de pelo menos fazer um único suspiro. Respirar. Aí, o que eu faço depois desse suspiro? Seto a intenção. O que eu quero a partir de... Você me fez uma pergunta, eu respiro 1 segundo. Agora, o que eu quero nesse 1 segundo? Porque isso me deu o quê? O tempo de toda a informação chegar e eu processar aquilo tudo. E não reage de uma vez. Se você vai ver, você pode pegar as imagens do presidente, às vezes ele vira para trás. Às vezes alguém fez uma pergunta atrás dele, que atinge o emocional dele, a amígdala, ele explode o pavio, ele vira para trás. E amanhã está em todos os jornais do mundo aquilo que ele falou, movido pela emoção, por falta de inteligência emocional. Então, 1, seta a sua intenção. 2, respire. E ao respirar, aproveite esse tempo para setar a sua intenção. É um cuidado com você mesmo, né? Assim, quando você desenvolve esse pavio mais longo, porque a raiva vem, a emoção vem. Aí você descarrega aquilo e aquilo não passa quando você é uma figura pública. Você soltou uma frase ali... E aí a raiva passa, o jornal do mundo inteiro fica. Mas na vida da pessoa não pública também. Você teve um sentimento de raiva. Até o Bruno Gimenez estava conversando comigo um dia, eu vi ele falando sobre isso. E ele falou assim, cara, quando eu tenho uma raiva, eu aprendi a sair de perto das pessoas para não deixar escapar o que você faz quando você reage, que você é raiva, né? Você não é você mais, você é você reagindo à raiva que você está sentindo. Isso. E aí depois você tem que ficar o quê?
lidando com acertar todas aquelas pontas que você mesmo criou aquele Que não furacão. foi você mesmo que criou, que a sua raiva criou. criou e deixou lá pra você depois arrumar aquilo tudo que você É bagunçou. você vestido de raiva que fez É. aquilo tudo. Né? Bem legal, Paty. É isso mesmo. E é exatamente isso. E ao respirar, Jerônimo, quer dizer que se eu tiver intenção em respirar, eu vou ter inteligência emocional? Não, isso é um dos aspectos. A inteligência emocional é um estudo profundo feito por Daniel Goleman, né? Que não é ele que criou a inteligência emocional, mas ele é um dos compiladores, livros e mais livros de inteligência emocional. Trabalhamos em 3 dias inteiros de WA, o tempo inteiro vindo na inteligência emocional para você ter autodomínio, né? Ela vai refletir em vários aspectos do sucesso da tua vida, Claro. né? Mas começa assim, começa a praticar isso, setar a intenção e respirar, isso já vai fazer diferença na tua vida. Então, como que eu fiz com os meus filhos, só para terminar? João e Carol, eles tem um horário que eles brigavam muito. E eles têm uma briga chata entre eles, porque o João tem pavio curto nesse aspecto. Ele precisa trabalhar em inteligência emocional, a gente trabalha com ele. Eles estavam no carro discutindo uma hora e a Carol chora. A Carol se toma muito pela emoção, esse perfil de emoção. Né? E eu virei e estava explicando para eles. Olha só, o que acontece, pessoal? Deixa eu explicar. João, qual é o sentimento que você mais tem assim? Ele falou, raiva, papai, eu tenho muita raiva. Falei, entendi. Então sabe o que acontece? E você, Carol, o que você tem? Ai, papai, eu fico triste, eu choro. Falei, entendi. Então olha que interessante. Quando o João, Carol, fala essas coisas pra você, não é o João que tá falando pra você. É a raiva do João. É a raiva, que ele tem controle sobre ela, mas é a raiva dele que está falando. E quando você chora e fala essas coisas, quem que está agindo em você? Ela falou assim, a minha tristeza. Falei, perfeito. Então, quando a gente tem consciência que não somos nós, é a nossa raiva, a gente aprende a lidar com ela. Fala, nossa, esse não sou eu, é a minha raiva que está respondendo. A partir daquele dia, a gente começou a falar o que com o João? João, observa, quem está me dizendo isso? É você ou é a sua raiva? Ele dizia, minha raiva, papai. E isso traz uma coisa muito positiva, porque ele tira dele aspas, culpa, né, para botar externa, mas não é que deixar de ser causa. A raiva, ele que gerou. Continua sendo dele. Isso aí, aspas dele. Mas ele fala o quê? Não, papai, isso é minha raiva. Eu falei, e se a sua raiva não existisse, como que o João agiria? Que essa é a grande sacada. Aí ele vem e fala como que ele, João, agiria se aquela raiva não tivesse tomado conta dele naquele momento. E você, Carol, se a tristeza não tivesse tomado conta de você e não fosse a sua tristeza falando, como é que você agiria? Ah, papai, eu diria pro João que ele não pode falar comigo desse jeito. Eu falo, pô, ao invés de chorar e ficar muito triste, eu falo, pô, que legal, Carol. A Carol falaria isso? Legal, parabéns por isso. Então a gente consegue diferenciar. E quando você olha pro presidente, de um jeito ou de outro, para qualquer pessoa que está tendo que o pavio estourou e ela está indo profundo e ainda não voltou daquela emoção pela qual ela foi dominada, o que vai acontecer na prática? Você vai perceber claramente, nossa, e isso começa a ter o quê? Empatia pela pessoa. Nossa, quem está falando não é minha mãe, é a raiva da minha mãe. É a dor, e às vezes não é raiva, é dor. É medo. Você sabe que o cachorro late para você desesperadamente? Na maioria das vezes, por medo. Muitos cachorros latem para nós por medo. Você acha que ele vai te atacar? Ele está desesperado de medo. Ele não está com raiva de você, ele está com medo. Então, muitas vezes a pessoa está te atacando não é por raiva, é puro medo de você naquele momento. Então, quando você começa a identificar, é o medo dela, é a raiva dela, é aquilo dela. E quando ela faz isso, você mesmo começa a pessoa te atinge menos, porque a gente sabe disso. As pessoas têm o exato poder que nós damos a ela, né? Então, você só consegue me atingir se eu te der poder de me atingir. Porque se eu não te der poder, cara, não tem como você me atingir Aí de você jeito dá nenhum. menos poder, né? Não personificando como aquilo é a pessoa, mas sim é a raiva da pessoa. Você começa a ver um pouquinho separado, né? Isso faz tanto sentido que a gente acaba fazendo isso. Só que não desse jeito. Sabe como as pessoas fazem? Cara, eu vi você aquele dia, parecia outra pessoa. É isso. A frase E você exatamente porque não era essa, né? você. Então, olha só, hashtag presidente sai da média, assiste o podcast, podia ser as duas hashtags, hashtag presidente sai da média, hashtag presidente assiste o podcast. Vamos Bora, bombardear o Instagram do presidente para ele poder assistir esse podcast. E, presidente, tem 2 caminhos para o senhor. Um é bastante caro, né, mas eu acredito que o senhor possa pagar, que é o senhor me contratar individualmente. Eu não tenho agenda imediata, mas eu consigo chegar e lhe atender em algum momento. E 2, é o senhor ir para o WA, tem WA em Porto Alegre, está quase lotado, se já não lotou, quando você estiver ouvindo aqui, presidente. Tem WA em São Paulo, tem WA Em Vitória. em Vitória, enfim. Escolhe, presidente, o WA que o senhor mais prefere. E o upgrade para a área VIP é presente meu. Presente do podcast. Mas brincadeiras à parte, é isso. Líderes precisam entender onde eu posso melhorar.
E líderes, como um tamanho de um presidente da República, têm que se olhar permanentemente e pensar onde eu posso ser melhor do que eu fui ontem, né? Senão o cara não está pronto para ser um líder. Sem entrar no mérito de ideologia política, todo líder deveria estar permanentemente se perguntando onde que eu posso melhorar. Qual é o meu gap? Aonde que eu posso melhorar? Você E é assim que a gente assumir uma evolui. liderança, você aspira a assumir uma liderança em qualquer área que você trabalhe, trabalha desenvolvimento humano, vai estudar desenvolvimento humano, você vai precisar disso. As empresas cada vez mais contratam por competências emocionais, não só técnicas, né? Cada vez mais contratam e demitem primordialmente por competências emocionais, por Cara, falta de inteligência emocional. Cara, só pra lembrar, onde você tá ouvindo aí, dá 5 estrelas, dá o like, se inscreve pra poder receber as notificações e bora. Bora sair da média. Hashtag presidente sai da média, hashtag presidente ouve o podcast, foi isso que a gente Assiste falou? o podcast. Presidente assiste o podcast, manda o link pra ele. O que vale é a intenção. Seta a intenção e vai, amigo. Seta a intenção e vai. Hashtag presidente sai da média, era isso, né? Era, hashtag presidente sai da a média. A Paty lembrou. Ela lembrou. Um abraço aí de você por aí no próximo podcast e tchau.